Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de segunda-feira. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje, dia 12 de agosto de 2024, estamos aqui nesta tarde de segunda-feira, aos cuidados do Senhor, nos cuidados do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua família. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de, mais uma vez, podermos ser boca do Senhor na sua vida. Eu tenho orado para isso, que possamos ser usados, que possamos instruir os nossos ouvintes na palavra de Deus. É muito importante, irmãos. É importante orar, sim. É importante jejuar, sim. É importante louvar o Senhor, sim. É importante ler a palavra, ouvir a palavra, sim. Muito importante. Porque é através da palavra que nós adquirimos fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E aqui, através da palavra de Deus, é que a nossa vida vai sendo transformada, vai sendo trabalhada, através da palavra de Deus. Amém? Então eu prezo muito pela palavra de Deus. Eu leio a Bíblia, como eu já disse para os irmãos, isso é para incentivo, não é para minha glória. Eu leio a Bíblia anualmente, fora os textos que a gente lê todos os dias, mas eu leio ela de capa a capa uma vez por ano. Então, se eu tenho 10 anos de crente, eu já li ela 10 vezes, e quanto mais você vai lendo, você vai entendendo, compreendendo mais, vai familiarizando com a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque tem muitas vozes por aí. Tem muitas vozes por aí dizendo que é palavra de Deus, e a gente tem que tomar cuidado. Quando você conhece, você não cai nas mentiras que falam por aí usando a palavra de Deus, distorcendo. Tem muitos aí que distorcem a palavra para os seus proveitos. Usa textos isolados, usa textos que não é para nós agora, para os seus próprios proveitos. E se nós não tivermos conhecimento, mas está na Bíblia, a gente acaba acreditando. Mas quando a gente tem um conhecimento, você julga se é para nós, se é para este tempo, o que a Bíblia realmente está dizendo. Isso é necessário para todos nós, irmãos. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas aí que são lobos devoradores. Não é boca do Senhor, é boca de si mesmo, usando as suas lábias para tirar vantagem sobre o Evangelho. Eu fico triste da pessoa pegar a palavra de Deus, distorcer para pegar dinheiro dos outros, para levar as pessoas a fazer tantas coisas aí que a Bíblia não está ensinando isso. E usa um texto da palavra de Deus distorcendo. Distorcido. Quando a palavra de Deus é distorcida, quando a palavra de Deus é modificada, ela deixa de ser palavra de Deus. Ela é palavra de Deus quando é interpretada da maneira correta. É o que Deus está dizendo, o que Deus estava falando por trás daquilo. Então, aí é palavra de Deus. Agora, quando eu pego, mesmo usando o texto, distorço para os meus próprios fins, já deixa de ser palavra de Deus. Então, tem muitos usando, irmãos. Então, nesses últimos tempos, a Bíblia já nos alertava que teria muitos falsos profetas. E usam a palavra, claro, mas usa a palavra para os seus bel prazer, para terem lucro, para arrecadar dinheiro, para tirar das pessoas, e assim vai. E as pessoas talvez fazem aquele sacrifício e eles vivendo regaladamente. Vão dar conta? Vão. Pode ficar tranquilo que essas pessoas vão dar conta. Vão dar conta mesmo. O preço vai ser alto. O preço vai ser alto. Por isso que a Bíblia diz que nem todos que se diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós fizemos maravilhas, o Senhor, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, quando distorce a palavra de Deus para os seus próprios fins, é iniquidade, é pecado. Então, do que adianta? E eu preocupo muito com a minha vida espiritual. Porque eu quero ir para o céu. A minha maior preocupação é comigo. Aí depois com vocês, com vocês também, que eu tenho de pregar a palavra como ela é, instruir como ela ensina, para juntos entrarmos no reino dos céus. Amém? Então, que nós possamos, irmãos, amar a palavra. Ame a palavra de Deus. Passe a gostar da palavra. Peça para Deus dar esse
prazer, esse gosto pela palavra dele. Eu peço isso todo dia. Senhor, me dá prazer na palavra, me dá prazer no jejum, me dá prazer estar na casa do Senhor, me dá prazer na oração. Porque é guerra. Quando dobramos o nosso joelho para orar, estamos em uma batalha, irmãos. Quando estamos falando com o nosso Deus, não é como conversar com uma pessoa, talvez do nosso lado, ou pelo WhatsApp. Não é diferente, porque é uma batalha. Já observou que é difícil orar? Some as palavras, dá sono, né? Chega pessoas na hora que você quer orar. E é tanta distração. Já viu que é uma guerra? É porque é uma guerra, realmente é uma guerra. O diabo, ele não quer que você ore. A sua carne também. Olha só que luta. Diabo e a carne não quer que você ore. Mas o Espírito de Deus quer que você ore. E o Espírito que está com você, que é ligado ao Espírito Santo, ele te ajuda a orar. Porque a nossa natureza não quer orar, não. O diabo vai fazer de tudo para você não orar. Porque ele sabe que quando tem um joelho no chão, uma boca no pó, a derrota dele está decretada. Ele sabe que aonde que tem oração, ele não pode permanecer. A casa que tem oração, ele não pode permanecer. Ele vai ter que sair. Por isso que ele não quer que você ore. Ele luta para nós não orarmos, irmão. E precisamos orar. Precisamos ler a palavra. Você precisa orar, ler a Bíblia, ouvir a pregação, para que você possa ser fortalecido no Senhor. Porque o Senhor diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, olha só, ouve, prática, ouvir e praticar. Ouvir e praticar. É semelhante a uma casa construída sobre uma rocha. Uma casa construída sobre um alicerce de pedra, ela cai fácil? Não, não cai. Agora, e uma casa construída sobre uma terra, uma areia? É aquele que ouve e não pratica. O que adianta ouvir se eu não praticar? A qualquer momento a casa vai cair. Porque a luta, as dificuldades vêm para todos, para quem ouve e pratica, e para quem ouve e não pratica. A diferença está naquele que ouve e pratica, ele resiste. O que ouve a palavra e não pratica, ele não resiste o dia mau. A casa cai e grande é a sua queda. E quem está dizendo isso é o Senhor, Jesus. E ele não erra, ele é conhecedor de causa. Ele é Deus. Então, nós precisamos ouvir a santa palavra de Deus. Por quê? É a nossa única regra de fé. Eu não tenho um livrinho de apar aqui, o que eu uso não. A única regra de fé é a Bíblia, que passou disso. Para mim, não é regra de fé. O que é regra de fé é que o que a Bíblia me ensina. Livrinho depois da denominação, é muito bom os costumes. Mas a regra de fé é a Bíblia. Nós temos o nosso livro, não a par da Bíblia, mas nós temos o nosso livro da Assembleia de Deus, que tem os nossos dogmas, nossos pensamentos, nossos costumes, como nós cremos acerca dos anjos, dos demônios, falamos sobre o batismo. Tem um livrinho a par, não a par. Tem um livrinho que a Assembleia tem para nós, que é muito bom, tudo baseado na Bíblia. Mas a minha única regra de fé é a Bíblia. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê graça. Precisamos desta palavra. É viva, é eficaz. É a palavra de Deus atualíssima, que não envelhece. Poderosa. A palavra que tem poder é essa, para mudar as nossas vidas. Se observarmos e colocarmos em prática, tem mudança no ar. Tem mudança. Né? Tem mudança no ar. A Bíblia nos diz aqui, irmãos, vamos falar o maior no reino dos céus? Porque nem sempre que nós achamos que é o maior é a maneira que Deus vê. A visão de Deus é diferente. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os nossos. E Deus vê de uma maneira diferente da nossa. Nós só vemos o quê? A aparência. Lembra quando Samuel foi ungir a Davi? Que Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai, que nem sua era do seu pai. Davi ainda era garoto ainda. E chegou Jessé passando os filhos que estavam ali na casa dele com ele, passando diante de Samuel. Até Samuel
foi enganado porque ele viu, não, isso aí deve ser o que Deus escolheu. Pelo olhar bonito, vistoso, quem sabe inteligente. Aí Deus falou para ele, opa, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Que maravilha, nós servimos um Deus assim, irmãos. Porque se eu fosse escolher ou julgar uma pessoa, eu posso errar. Isso também não é meu papel, de julgar alguém, mas eu erro. Pela aparência ou pelo que eu vejo na pessoa. Mas Deus não, ele não erra. Ele sabe o nosso íntimo, o nosso interior. Por isso que é bom servir esse Deus. Por isso que é bom ser sincero, irmãos. Mesmo que as pessoas nos julguem, muitas vezes nós não somos aceitos. Tem muitos aqui na internet que não me aceitam. Eu sei disso. Que deve me falar mal de mim. Não deve gostar do meu jeito. Cada um, nós todos temos uma maneira de expressar um jeito, um carisma. Cada um é de um jeito. Eu procuro dar o meu melhor. Mas perfeito só Deus. Não é verdade? Mas Deus não, ele conhece o nosso coração. Eu faço de tudo, irmãos. Eu faço de tudo para fazer o melhor na obra de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração. Nem sempre as pessoas vão enxergar isso. Mas Deus conhece. A gente conhece, reconhece que somos limitadíssimos. Sou limitado, irmãos. Quantos pregadores melhor do que a gente, ensinadores, oradores, quantos? Mas a gente vai naquilo que Deus nos confiou. O Senhor me confiou um talento, eu vou exercitar ele. Eu não vou enterrar de jeito nenhum. E se eu for bem, se eu fazer direitinho, se eu for sincero, fazer direito, o Senhor me dá mais. Mesmo nas minhas limitações. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. E eu sou grato a Deus por onde o Senhor tem me colocado. Sou grato a Deus. Ter vocês aqui comigo todos os dias é uma honra para mim, irmãos. É uma coisa que eu jamais imaginei e Deus tem feito na nossa vida. Por isso eu sou grato a Deus, vivo, a minha palavra é gratidão e dou o meu melhor, irmãos. Tenho dado o meu melhor, Deus sabe. Não somos perfeitos, não agradamos todo mundo. Mas eu procuro agradar a todos, mas não consigo. Os irmãos possam ser abençoados através do nosso ministério. Porque nós temos feito com amor, com carinho. Porque Deus confiou esse trabalho nas nossas mãos. Amém? O texto diz, Lucas 9, no Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 9, versículo 46, diz assim, suscitou entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Houve uma discussão entre quem? Os discípulos. Olha só. Eles andando com Jesus, Jesus dando o exemplo, irmãos. Sendo Deus, se fez homem. A gente vai ver que aqui ainda não tinha acontecido. Jesus mais para frente ainda vai lavar os pés dos discípulos. Eles convivendo com Jesus e eles disputando, irmãos. Quem era o maior, tá vendo? Isso não é da agora, não. Porque muitas das vezes aí dentro da igreja onde a gente congrega, a gente vê disputas, um querendo ser maior, querendo ser melhor que o outro. Aqui na época dos discípulos, andando com Jesus. Olha, andando com Jesus. Aí suscitou entre eles uma disputa, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Tá vendo como é que o homem é mau, irmãos? Andando com Jesus, Jesus deixou a glória, Jesus se esvaziou de si próprio, de si mesmo, sendo Deus não quis ser igual a Deus, se esvaziou, se tornou como homem, foi tentado pelo diabo. O Deus não pode ser tentado, mas Jesus como homem foi tentado pelo diabo, porque Deus não pode ser tentado. E Jesus não é Deus? Mas como homem, Satanás teve permissão de tentar ele. E se Jesus foi tentado, e ele tinha condições, ou ele poderia ceder às tentações, porque senão seria um mero teatro. Não é verdade? Ele, como homem, poderia ceder às tentações do diabo. Quando ele foi tentado no capítulo 4 de Mateus, a gente vê a tentação de Jesus passou, então a gente vê que não foi um teatro. Jesus poderia ser reprovado, ele cair nas tentações do diabo, mas ele venceu pela palavra. Por isso que eu falei que precisamos da palavra. Quer vencer o diabo? Use a palavra. Mas para você vencer o diabo usando a palavra, você tem que conhecer a palavra. Diabo distorce. A gente vê quando o diabo usa a Bíblia, a palavra,
ali diante de Jesus, ele distorcia a palavra. Usava o texto, mas num contexto errado. Querendo fazer Jesus tentar a Deus. Mas Jesus, meu Deus, Jesus é Jesus, né? Ele é o nosso mestre, o nosso exemplo. Mesmo o diabo usando a palavra distorcida, uma péssima exegese, tentando, né, convencer Jesus a pecar. Mas Jesus é conhecedor da palavra. Ele é a palavra. Como ele ia errar? Então diz assim, suscitou entre eles uma discussão sobre qual seria maior. Mas Jesus vendo o pensamento, irmãos. Jesus vendo o quê? A discussão? Não. Que não está isso escrito assim. Provavelmente eles estavam discutindo meio afastado de Jesus, né? Para Jesus não perceber. Mas aqui, ó, mas Jesus vendo o pensamento do coração deles. Jesus vendo o pensamento do coração deles. Antes que haja uma palavra na sua boca, Deus conhece o seu coração. Antes que você fale alguma coisa, Deus sabe as suas intenções. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. E agora? Como vamos fazer? Por isso peça a Deus para te dar um coração puro. Tem pessoa que tem mágoa no coração, raiva, ódio de alguém. Deus conhece. Está falando nesta tarde. Tem pessoa que deseja as coisas dos outros, mulher dos outros, fazenda dos outros, coisas dos outros. Deus está vendo. Porque a Bíblia diz aqui, ó. É eu que estou dizendo, não, a palavra, ó. Mas Jesus vendo, não conhecendo, ele via, sabia, tinha discernimento para isso, o pensamento do coração deles. Então Jesus conhece o pensamento do nosso coração. Lógico que é a alma, Jesus conhecendo a alma deles, as nossas intenções, Jesus conhece as nossas intenções. Então Jesus conhece nós por dentro. Nossas intenções, nossos pensamentos, está tudo diante de Deus. E aqui não passa desapercebido diante do Senhor. Vendo o pensamento do coração, tomou uma criança. Jesus não falou nada, falou, pegou uma criança. Foi lá, pegou uma criança, pôs junto a si, trouxe uma criança perto dele, sem falar nada com eles, sabendo o que estava no coração, na mente deles, no coração deles. E disse, o Senhor diz, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. Olha que coisa tremenda. Qualquer que receber essa criança, olha só, em meu nome recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é o grande. Jesus quis dizer, ó, quem não se tornar como uma criança dessa? Por que criança? Por que Jesus usou criança? Você já viu como é que a criança age? Age quando a gente corrigia. Hoje até que, né, mudou os tipos de correção. Vamos usar na nossa época. Não que eu apoie, que bater, espancar, não é isso. Mas na nossa época eu já apanhei muito. Quando era criança, às vezes a gente fazia arte, quebrava as coisas, e fazia arte e o nosso pai nos corrigia. Mas a gente não guardava mágoa. Você já observou que criança não guarda mágoa? Você, às vezes, corrigia ali a criança, passa 10 minutos, ela já começa a brincar com você. Você chama ela chora ali, talvez na hora da correção, você chama ela e ela logo já está brincando, já esqueceu, já passou tudo aquilo. Não guarda mágoas. Jesus quer dizer, vocês têm que se tornarem como uma criança. Não pode guardar mágoas. Mesmo que alguém te ofenda, já falamos muito sobre isso. Mas se Deus está falando esta tarde, Deus está tratando. Se nós não tornarmos como uma criança, criança não tem malícia, não tem maldade. Criança não tem maldade, não tem malícia. Então precisamos nos tornar como uma criança para participarmos do reino dos céus. Isso que Jesus quis dizer para os discípulos. Ó, se vocês não tornar como uma criança dessa, se vocês não tornarem, não agirem como uma criança, né? Não ter malícia, não ter maldade, um coração puro, perdoador, não guarda ódio, não guarda mágoa, jamais vocês vão herdar o reino dos céus. E Jesus ensina mais. Olha só. Ele ensina mais. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Quer dizer, recebe o Pai.
Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Porque Jesus conhecia a mente deles. Eles estavam discutindo ali entre eles quem era o maior. Pedro deve ter falado, não, eu sou maior, eu sou o líder, tal, eu tenho intimidade com Jesus, tal, não sei. Eu estou usando essas palavras. Talvez Pedro podia falar. João, não, pai, é eu me reclino no peito de Jesus. Eu sou o apóstolo do amor. Né? E outro talvez não. Então, irmãos, aí Jesus vem e traz esse pensamento para eles, para nós. Que isso não pode existir em nosso meio. O orgulho, a soberba, o querer ser grande, isso é um passo para a nossa ruína. É um passo para a nossa rasteira. Nós devemos considerar os outros superiores do que nós. É fácil? Não. Mas nós devemos considerar as pessoas maiores do que nós. Nós devemos sentir o menor. Nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. E Jesus nos deu o exemplo. A gente vê, como eu já disse aqui lá para frente, a gente vai ver Jesus lavando os pés dos discípulos. O mestre, isso era serviço de quem? De escravo na época. Eram os costumes deles. Agora a gente vê Jesus sendo Deus, sendo Senhor, sendo mestre, lavando os pés dos discípulos. Olha que exemplo, irmãos. Muitas das vezes nós queremos humilhar as pessoas, queremos subir pisando nas pessoas. Tem muita gente que faz isso, até em cargos eclesiásticos, até dentro da igreja. Ela quer subir fofocando, tirando a moralidade da pessoa, falando para o pastor aquela pessoa faz isso, tentando denegrir a imagem da pessoa para ela ganhar prioridade, para ela subir, destruindo ou derrubando ou impedindo as outras pessoas. Deus vê, irmãos. Lembra que do início que nós lemos aqui? Mas Jesus vendo o pensamento do coração deles. Então tudo que você for fazer, faça com sinceridade. Faça com sinceridade, porque Deus vê. Não faça o mal, porque senão você vai vai colher o mal também, porque Deus vê. Ah, eu sou cristão, tal, né? A pessoa lá não é cristã, vou fazer o mal e Deus vai ficar do meu lado. Jamais. Jamais Deus vai ficar do lado errado, do lado da pessoa que não é sincera. Por isso que eu falo, muitas das pessoas pedem para a gente orar aqui, causas na justiça, no geral. Às vezes é questão de pessoas que está preso, que vai ser julgado, questão trabalhista, indenizado, todas as áreas. Então, eu oro, nós colocamos na mão de Deus, mas eu e você precisamos entender que Deus é justo. Então, se eu devo, se o meu filho, eu sou cristão, sou um pastor, eu tenho um filho que fez coisa errada, cometeu um assassinato, estrupou, fez coisa errada, que pode acontecer, não adianta eu orar a Deus para Deus perdoar ele, livrar ele da condenação. Não vai acontecer. Deus é justo. Ele não fez? Ele não plantou? Ele vai colher. Pode ser filho do pastor, filho do bispo. Não importa. Se ele plantou, ele vai colher. E tem muita gente que não entende. Aí depois sai a condenação. Nossa, o meu filho vai pegar 20 anos de regime fechado. Deus podia ter entrado. Não, Deus é justo, irmão. E a família do outro que foi, né? E a família daquele que ele fez o mal? E aí? Se Deus estrupou, matou, vai ficar só 5 semanas preso, vai sair. Como é que vai ficar a família daquelas pessoas que foi, né? A família daquela pessoa que sofreu o agravo. Vai ficar sabendo, mas que Deus injusto é esse? Que o cara matou, estrupou, vai ficar 5 semanas preso só. Então, irmãos, Deus é justo. Eu estou aqui para ensinar a verdade. Doa a quem doer. Não, pastor, meu filho. Irmão, irmã, se ele fez, tem o preço a pagar. Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou, errou, falhou, Deus cobrou dele, irmãos. Não é porque ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus passou a mão, não, Davizinho, meu, né? Não, Deus cobrou dele, foi feia a cobrança. Olha isso, olha como é que a família dele, por ele ter feito aquele assassinato, por ele ter pegado a mulher do Urias e mandou matar Urias, né? Olha só o que aconteceu com a família dele. A família foi um bom rei, mas a família dele foi um desastre. A gente vê incesto, perseguição, morte, um matando. A família dele foi um desastre. Ele foi um bom rei, mas não sabia cuidar da família. Não soube, Deus pesou a mão nele
por causa do adultério. Deus não passa a mão, irmãos. Então eu, sabedor disso, e a Bíblia diz, voltando a nesse assunto, mas Jesus vendo o pensamento deles, Deus vê o nosso pensamento. Ele sabe as nossas intenções. Por isso que quando orarmos, devemos ser sinceros. Pecou, confessa. Confessa direitinho, vai para o quarto. Senhor, fiz isso, fiz aquilo, vi o que não deveria ver, pus a mão onde não deveria pôr, eu fiz isso, e abandona e deixa que alcança a misericórdia. Agora tem pessoa que não confessa e não deixa. Está vivendo errado, abandona a vida errada hoje. Porque não adianta eu orar por você, você orar e fazer campanha numa vida errada. A bênção não vai vir. Não vai vir, Deus está vendo. Tem pessoa que está no erro, né? Está no erro, está orando, está fazendo campanha, não muda. Não larga o erro. Que não vai alcançar vitória de jeito nenhum. Não vai alcançar vitória. Não estou aqui praguejando, mas eu estou ensinando a palavra. Confessa e deixa. Está errado? Abandona. Peça a Deus para te ajudar a abandonar o erro. Senão não vai ter bênção. Não adianta você fechar o olho. Você fechar o olho e fazer vista grossa. Deus não fecha o olho, não faz vista grossa. Deus está vendo. E Ele dá oportunidade para nós mudar. Deus perdoa aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Aquele que continua no pecado, jamais prosperará. É Bíblia. Aquele que encobre, ele não prospera, irmãos. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. É Bíblia, é palavra. Então não adianta eu ficar falando para vocês, não, você vai ser abençoado, irmão. Você vai ser abençoada, irmã. E você não tomou uma atitude de andar numa vida reta diante de Deus. Você não abandonou o pecado. Você não deixou aquele pecadinho de estimação. Irmãos, eu sinto muito em dizer, você não vai receber sua bênção. Não é troca, irmãos. Mas a nossa fidelidade a Deus, o nosso esforço, nós negarmos a nós mesmos, provoca bênção na nossa vida. Eu fui muito abençoado. Porque quando eu vim para Jesus, eu abandonei tudo, irmãos. Abandonei mesmo. Eu converti com 30 anos. Imagina, a vida toda cheia de pecado, vida toda errada, cheia de problema. Mas eu abracei Jesus, abracei gostoso. Abracei gostoso. Falei, Jesus, estou aqui. E nunca mais larguei. E Deus foi trabalhando. Falei, Jesus, me liberta disso. Me liberta daqui. Deus foi me libertando. Graças a Deus. Passou um tempo, eu já estava liberto. Já tinha sido batizado no Espírito Santo. E logo, logo o Senhor já nos confiou trabalhos. Desde quando eu converti, passou pouco tempo. Já fui para liderança. Eu era solteiro, fui para liderança de jovens. Fui líder de jovens por algum tempo. Depois passou um tempo, nós casamos. Eu casei com a minha esposa, a irmã Débora, já fui ser diácono. Depois fui líder dos diáconos. E assim vai, Deus é só prospera. Porque tem sinceridade. Tem vontade de fazer a vontade de Deus. Tem vontade de largar o pecado. E Deus foi só abençoando, abrindo portas, nos ajudando. Teve luta, tem batalha, tem problemas. Mas Deus sempre junto conosco. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. É uma história de vitória para aqueles que são sinceros. Porque, repito, muito linda essa passagem, mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. Vou ensinar para vocês como vocês devem ser. Como o coração de vocês devem ser. Como uma de criança. Tem de ter um coração como de criança, como eu disse, não guarda mágoa, coração puro, não tem malícia. Assim que vocês devem ser. E Deus nos chama para isso. E só podemos ser como uma criança se formos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Se entregarmos a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Porque Deus jamais, irmãos, Ele pede uma coisa impossível para o homem. Ele nos conhece, Ele sabe a nossa estrutura. Jesus viveu, irmãos. A Bíblia viveu em carne como nós. A Bíblia nos diz que em tudo Ele foi tentado, como nós. Com um diferencial, mas sem pecado. Aleluia. Ele experimentou os meus desejos, as minhas paixões. Ele experimentou o que eu sinto.
mas sem pecado. Ele nos deixa o exemplo. Ele nos deixou o exemplo. Então, se Jesus venceu, eu também vou vencer, porque eu sirvo ele, sigo ele, confio nele. Não é com as minhas forças, eu uso o nome dele para mim vencer os problemas da vida. Até a minha natureza que é má. Né? A minha natureza é má, tendenciosa a pecar, a se revoltar, a desobedecer a Deus. Então eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Eu preciso estar em oração. Eu preciso estar em comunhão, porque senão eu vou ceder. Senão vou cair como aquela casa construída sobre areia. Mas o Senhor tem me sustentado até aqui. Ame a palavra dele. Medite, ouça. O Senhor está falando esta tarde. Muitas de vocês que estão me ouvindo, muitos de nossos irmãos, Deus falou com você nesta tarde. O que você precisava, não o que você queria. Deus falou com você nesta tarde o que você precisava ouvir. E tem pessoa que não gosta, irmão. Sabe por quê? A palavra nos constrange. A palavra nos confronta. E quem quer ser confrontado? Ninguém. Todo mundo quer ficar no seu pecadinho de boa. Mas a palavra está confrontando. Por quê? Deus ainda te ama. Deus ainda te ama. E se ele está te corrigindo, se ele está te advertindo, porque ele te ama. Porque a pessoa que já... Deus não desiste de ninguém, mas a pessoa que já endureceu o coração, a pessoa que já está com o coração, com a mente cauterizada, a palavra não fala com ela. A palavra não acha espaço para falar. Mas enquanto você estiver com o coração quebrantado, Deus está falando. Então, para de resistir ao Senhor. A partir desta tarde, toma uma decisão. Abandona isso aí. Abandona isso aí. Que você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Vamos orar. Aqui está o caderno que você pode enviar os seus pedidos. A irmã Débora vai estar atendendo vocês daqui a pouquinho. Vocês podem enviar o pedido. Se quiser falar conosco, o WhatsApp está aqui, ó. Debaixo do vídeo. Você vai ver o meu número do WhatsApp. Quer falar conosco? Manda um texto, manda um áudio que vamos te atender. E você vai ouvir, né? Uma palavra, se for um conselho, nós vamos te aconselhar você dentro da palavra de Deus. Tem alguma dúvida? Quer fazer, né, quer uma oração particular? Eu vou orar por você. Só mandar grava um áudio ou mandar um texto que eu oro por você. Amém? Vamos orar nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta tarde de segunda-feira, muito feliz, porque o Senhor tem falado conosco, Pai, diariamente. O Senhor falou conosco nesta manhã, falou agora nesta tarde. Nos ajuda, papai, a praticar a tua palavra. Nos dá graça, nos dá, Senhor, força para vencermos a nossa natureza, vencermos o diabo, o mundo e sermos perseverantes na tua presença, meu Pai. Ô Senhor, receba a nossa humilde oração nesta tarde. Visita os nossos ouvintes. Meu Pai, dá graça, dá condições para este irmão, para esta irmã, deixar esse pecado de estimação, deixar esta vida dupla que ela está vivendo. Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor vê o que está no nosso coração, nada está encoberto diante do Senhor, que nós possamos ter esta consciência, meu Pai. Ajuda nós a liberar perdão, ajuda nós a arrancar toda mágoa, toda raiva, meu Pai, todo ódio do nosso coração, papai. Nos dá um coração puro como uma de criança, como o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Nos dá um coração puro, Senhor. Que possamos, como criança, Pai, aleluia, viver nesse mundo, Senhor, como um coração de uma criança, que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento, que não tem malícia, não tem maldade, Senhor. Nos dá um coração puro como uma de criança. Senhor, nesta tarde, visita os nossos irmãos que estão enfermos, doentes, com dores, com problema de saúde. Visita, Senhor. Aqueles que estão hospitalizados, que sofreu um acidente. Deus, visita esse moço que sofreu um acidente de moto, teve afundamento de crânio. Visita ele, meu Pai. Visita todos que estão hospitalizados. Entra com providência, meu Deus. Ministra a cura, ministra o milagre. Muda a história desta pessoa que está, Senhor, meu Deus, sofrendo algum mal nesta tarde. Ô, Senhor, em nome de Jesus,
Visita o teu povo, eu repreendo toda dor, todo mal, toda doença, curva-se diante do Senhor. Meu Deus, que as tuas mãos poderosas possam alcançar os nossos ouvintes nesta tarde. Meu Deus, que possa ser uma tarde de cura, uma tarde de milagre, uma tarde de portas abertas, uma tarde de bênção, Pai, nos lares, Pai. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe a tua bênção. Recebe o milagre da parte do Senhor. Amém. Ficam todos com Deus. À meia-noite estaremos aqui novamente. Se Deus quiser, à meia-noite estaremos aqui na oração da madrugada. Fica agora com mais um testemunho para a nossa edificação. E compartilhe essa palavra, compartilhe essa oração, divulgue o nosso trabalho, que Deus te recompense por isso. Tá bom? Ficam todos com Deus e até meia-noite, se Deus quiser. Paz do Senhor, irmão, irmã. Espero que os irmãos estejam todos bem. Na graça de Deus, tem sido uma bênção o trabalho dos irmãos. Tenho escutado, tenho acompanhado, tenho participado. Que mesmo distante, né, tenho os irmãos como os irmãos da fé, que é como se eu conhecesse, que toda vez que peço oração, os irmãos são prontos para me atender. E mandando esse áudio para agradecer os irmãos pelas orações. E meu filho Márcio, que eu mandei a foto da perna dele, que estava todo vermelho, com problema de vascular. Eu fui visitá-lo, ele já está trabalhando. Graças a Deus ele está bem. Tá bom, meus amados? Fica com Deus. Deus que abençoe por tudo. E que esse testemunho seja para a glória do Senhor. E que nós possamos continuar orando uns pelos outros. Assim como os irmãos oram por mim, eu também peço pela vida dos irmãos. Sei que os irmãos também têm problema, têm lutas, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos, né? Mas Jesus disse que era para nós ter bom ânimo, que venceríamos. E assim nós continuamos orando um pelos outros. Fica na paz e uma boa tarde, uma boa noite para os irmãos. Em nome do Senhor Jesus.